maior expectativa da Igreja de Jesus é a volta dele. Nós colocamos como uma proposta para esse ano de trabalhar esta série ou tema do ano, até que ele venha. E nós vivemos nessa expectativa até da volta do Senhor Jesus Cristo. Nós já lidamos com vocês pensando no até que ele venha, viva bem. Diga para a pessoa que está ao seu lado, viva bem. Mas também nós encerramos na semana passada a série Conecte-se, Conviva e Coopere. Como Igreja de Jesus, nós somos chamados à conexão, à convivência e à cooperação. Hoje nós vamos iniciar uma nova série. Seria, até que ele venha, cuide. Esta ideia de trabalhar os 5 temas que a gente propõe na Terça da Esperança: vida material, espiritual, familiar, física e emocional. Nós queremos fazer uma série contemplando esses 5 temas das campanhas de vocês, das nossas campanhas. Mas também nós vamos fazer nesse mês de abril e possivelmente essa mesma série, até que ele venha, cuide, no segundo semestre. Hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Provérbios 24, versículo 27. Quero ler apenas um versículo, e se você tiver com a sua Bíblia aí, pode abri-la. Provérbios é bem no meio, depois de Salmos, ou abrir o seu smartphone ou o seu tablet. O texto bíblico de Provérbios 24, 27 diz o seguinte, vamos ler juntos? Cuida dos teus negócios. Reprovados nessa leitura. Vamos fazer bonitinho? Vamos lá? Cuida dos teus negócios lá fora. Apronta a lavoura no campo. E depois? Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, aquietar a nossa alma e nada possa impedir a compreensão do recado que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Quero ser bem pedagógico com vocês. Hoje é uma ministração bíblica para pensar na vida material. E o tema que a gente propõe dentro de até que ele venha, cuide bem dos seus recursos. Eu estava até tentando achar uma palavra melhor, que falar, cuide bem da sua vida material, não ficava legal. Então, cuide bem dos seus recursos, e eu depois descobri que tem uma outra palavra que poderia ser incluída aí. A palavra seria patrimônio. Só que tem uma diferença, porque os recursos são aquelas coisas que você tem para usar agora. Agora, o patrimônio é o que você acumulou e possui. Então, dá para entender que cuide dos teus recursos, cuide bem. Nós estamos falando da vida material de forma ampla e nós vamos pensar sobre isso. Uma coisa curiosa é que quando Deus criou Adão e Eva, colocou eles, esse casal, no jardim, ele disse, cuidem, vocês são colocados ali para guardar e cultivar o jardim. Muitos pensam que o trabalho é uma maldição de Deus. Não, a maldição veio depois, por causa da desobediência. Então o trabalho é antes da desobediência. Cultivar e guardar é trabalho. E eles foram incumbidos disso. Então eles já tinham esta orientação do Senhor. Agora, quando Jesus veio ao mundo, agora o Deus que se encarnou, o Filho, Cristo, ele trouxe uma parábola muito intrigante. Ele fez uma parábola dos talentos. Que um homem distribuiu seus bens para os seus mordomos, para aqueles seus servos, e a um ele deu 5, a outro 2 talentos e a outro 1. E o texto faz questão de declarar que Deus, segundo a capacidade de cada um. Então Deus, segundo a capacidade de gestão de cada um. E o que recebera 5, multiplicou os talentos, ganhou mais 5. O que recebera 2, multiplicou os talentos, ganhou mais 2, então 4. E o que recebera 1 foi muito complicado. Ele disse, olha, ele guardou, enterrou, literalmente ele enterrou o talento. E quando o Senhor voltou para prestar contas, grave isso, prestação de contas sempre existe nessa relação. Ele disse para aquele que receberá 5, multiplicou o talento, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E também disse isso aquele que tinha 2 e multiplicou mais 2. Mas aquele que tinha 1 e enterrou o talento, ele disse, servo mau e negligente.
e tirou dele e deu para quem já tinha mais, e baniu esse homem da presença dele. Pois bem, aqui nós temos então, na criação, Deus nos constituiu mordomos e deu aos Adão e Eva a capacidade de cuidar e guardar o jardim, e Jesus agora ratificando que o Senhor nos confiou bens, e nós temos que saber lidar com esses bens. Então cuide bem dos seus recursos, os recursos que foram confiados a você, o que você tem, seja o mínimo que for, foi Deus quem te confiou. E o mordomo é o gestor, é o administrador daquilo que Deus nos deu, e é essa tônica que nós vamos trabalhar aqui. Esse texto que a gente leu, cuida dos teus negócios lá fora, planta a tua lavoura e depois vem e edifica a tua casa, a gente usa muito para o casamento, né? Gente que quer casar, meu amigo, você não dá para casar se você não cuidar da sua lavoura, fazer os seus negócios lá fora, para depois ter estrutura para oferecer à sua família. Então esse versículo dá para usar nesta tônica. É tipo assim, organize a sua vida, reúne condições, tenha uma estrutura mínima e depois case. Que não dá para viver de amores. E tem que ter um mínimo de condições. Mas a recomendação deste texto de Salomão, neste versículo, nos aponta um caminho, e eu queria olhar com vocês para esse caminho. Ele nos dá uma direção e nos indica um trajeto de como você e eu podemos cuidar bem dos nossos recursos. Eu quero ver 3 pontos com vocês sobre isso. Cuide bem dos seus recursos. Primeiro, fazendo uma boa gestão. Aqui eu encontro essa afirmação no versículo que diz: cuida dos teus negócios lá fora, porque a palavra cuidar é você ser estável, você ser estabelecido, seguro, ou uma outra tônica, preparar aquilo que você tem, é organizar, aprontar, providenciar, prover. Então isso é cuidar daquilo que Deus te confiou. Os negócios têm a ver com a sua ocupação, com o seu trabalho, tem a ver com aquilo que você faz, e também pode entrar no aspecto da propriedade e da obra e do serviço. Pois bem, lá fora, no mundo que você vive, então, a orientação é para que você cuide bem dos teus negócios, e você pode, lá fora, ser um exemplo nesta orientação dele. E aqui eu quero traçar, e eu vou pegar mais textos bíblicos para dar uma orientação para você, o que seria cuidar bem dos negócios fazendo uma boa gestão. Você precisa então de uma noção básica. Muitas pessoas estão indo para o Sebrae, estão indo para os coaches para pegar orientação financeira. Hoje vocês vão ter essa orientação aqui, depois se você quiser todo esse material que tem referências bíblicas, eu posso passar para você. São coisas que a gente aprende na família sobre uma gestão básica, coisas que a gente aprende com amigos bem-sucedidos e coisas que nós aprendemos com as Escrituras. E aqui estão algumas dicas. Primeira dica, para você fazer uma boa gestão, reconheça que tudo que você tem foi confiado por Deus. Não é eu conseguir. Eu penso muito quando falo sobre isso nessa estrutura. Quanto vocês vão gastar nessa obra? Eu falei, não sei, porque se nós formos fazer o cálculo, eu tenho certeza que nós não vamos ter condições de fazer. Pois bem, eu sei que Deus vai prover, mas nós também não somos assim, fazendo uma coisa absurda, porque a gente teve alguns cálculos. Talvez outro dia eu possa contar com mais detalhes como tudo isso começou, e falando sobre fé e sobre aprender a fazer cálculo como Jesus ensinou, torre e fé. Mas a primeira coisa então, você tem que reconhecer que o que você tem não é teu, é Deus te confiou. Segunda orientação, lute por uma melhor condição de vida para você e para a sua família. Tem muita gente acomodada e às vezes sem condições alguma está ali na miséria por vontade própria. Pessoas que estão acomodadas, e você não precisa viver assim. Você pode buscar e deve uma vida melhor, uma vida mais sustentável, uma vida suficiente. E você precisa exercitar o seu lado empreendedor. A ganância é pecado, mas a ambição não. Eu me recordo que o meu pai é um baiano e eles viviam na pobreza lá na Bahia. Recentemente estive lá, sempre gosto de ir lá de 3 em 3 anos para conhecer as minhas origens, saber de onde eu vim. Eles nem banheiro tinham na roça, era tudo no mato. Então aprendi algumas coisas dele, mas o meu tio comentou que o meu pai ele era um pouco ambicioso, ele não gostava disso.
Mas eu percebi que meu pai correu muito para dar uma boa condição, e mesmo com seus 35 anos de idade, que foi quando ele morreu, ele já tinha dado um lastro para a família sobreviver. Então ele era ambicioso, não uma ambição maluca e desmedida, mas uma coisa de dar uma boa condição. Então você pode ambicionar ter um carro melhor, você pode ambicionar ter uma casa melhor, ter um meio de transporte, ter uma universidade. Isto é legítimo e é possível. Por isso que até Paulo orientando que aquele que quer ser pastor, é melhor que não se case, porque quem casa, diz ele, fica preocupado de como agradar a esposa e cuida das coisas do mundo. Por quê? Ele está dizendo que as pessoas devem se preocupar com isso. Mas a palavra de Deus continua: não acredite no dinheiro fácil, não corte atalhos. É sabido que hoje tem muitas pessoas que recebem aposentadoria, estão fazendo aqueles joguinhos na internet e gastando todo o dinheiro que está recebendo, às vezes da ajuda social do governo, na internet, no cassino virtual. E gente que está apostando que um dia vai ganhar na Mega Sena, sem pensar de pessoas que falam assim: eu quero dinheiro fácil. E quantas pessoas que eu já vi serem presas com tráfico de drogas, porque eles tinham que levar a droga para outro lugar, e eles iam ganhar dinheiro fácil. E a gente encontra na Bíblia, em Provérbios 13:11, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas quem ajunta a força do trabalho terá aumento. Então isto fere um princípio das Escrituras. Se você quiser fazer uma boa gestão, então não acredite no dinheiro fácil. Outra coisa que é princípio bíblico: não faça mau uso dos seus recursos. Quando você for comprar, sempre pergunte: preciso? É necessário? Tenho condições? Por quê? O preciso, isso é essencial ou é apenas um objeto do meu desejo momentâneo? É necessário porque vai trazer um benefício real para a minha vida, para a minha casa? E eu tenho condições? O meu orçamento permite essa compra sem comprometer as minhas finanças? E isto é a orientação das Escrituras. Você precisa distinguir o que você quer e o que você realmente precisa. Isso é princípio. E Deus, a palavra dele diz que ele haverá de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Em alguns momentos Deus pode até fazer um capricho seu, porque conforme Salmo 37:4, ele diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Mas a palavra de Deus continua: não desperdice comida no prato, não desperdice. Não compre coisas absurdas. Tem gente que tem N sapatos e nunca usou, N roupas e nunca usou. Aproveite as oportunidades, faça o seu tempo render, não desperdice. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu, e você tem que saber que o Deus que a gente tem é um Deus econômico. Você quer ver um exemplo? Jesus, quando ele multiplicou pães e peixes, e ele alimentou uma grande multidão, depois ele recolheu os pães que sobraram. O nosso Deus é um Deus que cuida, que preserva. Então não desperdice. E isso é em casa. Quantas famílias vão comer, põe no prato além do que vai comer? Ensina teu filho. Isso é princípio bíblico do desperdício. Você não pode desperdiçar. E é valioso porque tem muitas pessoas que não têm o que comer. A palavra de Deus em Provérbios 18:9 diz: quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Outro princípio para fazer uma boa gestão: não faça dívidas. Meu avô tinha um ditado que dizia assim: trabalhe hoje para comer amanhã, e não coma hoje para pagar amanhã. Olha que sabedoria de um mineiro que não tinha muita formação. Alguém aqui, alguns anos atrás, já me disse sobre o passeio no Paraguai. Nós somos fronteiras aqui. E alguém disse assim: quando você vai no Paraguai, você gasta o que não tem para comprar o que não precisa e para mostrar para quem você não gosta. Estranho, né? Porque a gente vai lá, você volta lá: pô, eu gastei tanto, mas para que eu comprei esse trem aqui? Depois você não vai usar. É justamente essa ideia, porque essa frase reflete um comportamento consumista que as pessoas têm, e você não pode enveredar por esse caminho. Mas a Bíblia também diz que uma forma de você fazer gestão é viver com contentamento. Paulo, ele escreve em Filipenses 4:11: aprendi a viver contente. Eu tanto sei estar na fartura como na fome, na abundância como na escassez. E uma frase que eu gravei na minha adolescência ou juventude, uma canção que a gente cantava, que dizia assim: o muito sem Deus é pouco demais, mas o pouco com Ele, muito se faz.
Então, meu amigo, aprenda a viver com contentamento. E lembre-se de que haverá sempre prestação de contas. Um dia Deus vai cobrar o que é que você fez na sua casa, o que você fez daquele seu salário, o que você fez do seu emprego, o que você fez dos seus recursos, o que você fez da sua família. Prestação de contas, todos nós estaremos sujeitos, estamos sujeitos à prestação de contas. E uma última coisa como sugestão para você fazer uma boa gestão: seja dizimista. Esse é um assunto que às vezes a gente não prega aqui de púlpito, mas a gente tem várias orientações nas Escrituras sobre isso. O dízimo é um princípio bíblico e ele é bênção para quem assim o é. E eu disse a vocês que sou desde 12 anos dizimista. Quando era vendedor de limão na feira, aprendi com meu avô. Ele tinha uma quitanda e todo final de tarde ele tirava 10% e colocava lá na caixinha. E todo domingo ele ia, consagrava na igreja. Eu aprendi com ele e aprendi nas Escrituras. E se você quer ser abençoado, não é porque Deus precisa dos seus 10% para Ele construir, fazer as coisas e construir o reino dEle, mas é para mostrar a sua fidelidade, para você entender a depender dEle. E quem é dizimista é abençoado. Isso é um princípio bíblico. E oferta é além daquilo, porque o salmista pergunta: que darei eu ao Senhor de tantas coisas boas que Ele tem me dado? Então eu posso ser ofertante e eu tenho prazer com isso. E as Escrituras dizem: se você deve fazer prova dele nesta área. Ele diz: faça prova de mim nos dízimos e ofertas, se eu não vos abençoarei. Porque muita gente ganha e parece um saco furado. A Bíblia diz isso, o profeta Malaquias diz um saquitel furado. Por quê? O que ganha vai pelo ralo. Mas quando você separa para o Senhor, não é se sobrar eu dou, é dou, devolvo o dízimo para sobrar. É isso que Deus faz. E isso é gestão que a Bíblia me ensina. Essa palavra ela seria extensa, mas eu vou encurtar. Segunda coisa, até que ele venha, cuide bem dos seus recursos, fazendo uma boa gestão, mas também trabalhando com afinco. O texto bíblico diz: apronta a lavoura no campo. O que significa apronta a lavoura no campo? Significa preparar. E aqui nós estamos entrando na área do agro, e a nossa região é assim. Eu trabalhei na empresa, no Banco do Brasil, na área rural, e lidei com muitos pecuaristas e com muitos produtores rurais. Então aqui ele está falando de campo, de terra, do agro. É o pessoal da roça, é o pessoal do campo, sabe o que é isso. E quem já foi do campo sabe que o agro é trabalho, é preparo do solo, é plantio, é tratos culturais, é colheita, armazenamento e esperar valor de produto. É assim que o agro vive. Então, mas em qualquer segmento, tal semelhança do agro, se você quiser vencer, se você quiser conquistar, adquirir, tem que trabalhar com afinco. Eu tenho do lado da minha casa uma área de 190 metros quadrados, que é um terreno que eu planto algumas coisas. Eu colho pitaia, eu colho amora, colho jabuticaba, eu colho goiaba, eu colho laranja, eu colho alface, eu colho alguns outros mantimentos ali, acerola, várias coisas, mamão, muito mamão. Mas eu tenho que dar um ralo. Eu tenho que cuidar sistematicamente daquele lugar. Então você, em tudo que você quiser, resultado, você tem que dar um ralo. Este lugar aqui que vocês estão vendo, nós temos algumas pessoas que dão um ralo tremendo no mutirão. E vem, quando eu olho para essa plataforma aqui, vejo o que já aconteceu, um dia chovendo aqui, nós concretando esse lugar. Está ficando bonito? Excelente, mas por trabalho, com afinco. Nada vem na vida de mão beijada. Tem gente que pensa que as coisas caem do céu. O apóstolo Paulo, ele encara o ministério assim, ele diz: eu em trabalhos mais ainda, em trabalhos, fadigas, em vigílias. Mário Cortella, que é um filósofo moderno, um dia, um filho dele, ele conversando sobre essa história, tinha 9 anos, ele falou: filho, quando você completar 12 anos, eu vou contar para você o segredo da vida. E aí o filho completou 10 anos, e aí pai, conta para mim o segredo da vida. Ele falou: não, você tem que completar 12 anos. E quando completou 11, e aí pai, me conta para mim o segredo da vida. Não, quando você completar 12 anos. E ele completou 12 anos, e aí pai, agora me conta qual o segredo da vida. Qual foi a resposta do Mário Cortella? A vaca não dá leite. Esse é o segredo da vida. Se você não for tirar, se você não for alimentar a vaca, se você não nutrir, se você não cuidar do pasto, ela não dá leite. Eu estava na época com um garoto que o avô tem um restaurante que mexe com churrascaria, e nós fomos para a fazenda um dia e teve que sair para o campo para pegar lenha, colocar no caminhão e jogar para cá. E eu falei para ele: olha, a churrascaria não dá carne.
Se você não colocar lenha, se você não fazer todo o trabalho que o seu avô faz, nós não vamos ter sucesso nas realizações. Então, meu amigo, você precisa entender que você, para cuidar bem dos seus recursos, você tem que trabalhar com afinco. De tuas mãos comerás, é isso que a palavra do Senhor diz do Salmo: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz serás e tudo irá bem. Do trabalho de tuas mãos comerás e tudo irá bem. A profecia messiânica acerca de Jesus diz, Isaías 53:11, que o Senhor Jesus veria o fruto do penoso trabalho. Meu irmão, trabalho da fadiga, da cansaço. Esse dia, sexta passada, eu estava com um ajudante para fazer na minha rocinha. Eu tive que tomar Novalgina, não estava aguentando de dor, de machucado, de cansado. Eu não tenho estrutura para isso. Mas daqui um dia a gente colhe e fala: que delícia, comer uma mamão do pé da minha casa. É isso, trabalho com afinco. O próprio Jesus declarou: o meu Pai trabalha até agora. Então, meu irmão, trabalhar é algo abençoado. O apóstolo Paulo diz: eu não me fiz pesado a ninguém. Certa vez o nosso filho, devia ter uns 12, 14 anos, dentro dessa idade, eu falei: filho, você vai fazer a grama ali de frente de casa? Morava na Isate Bussuan. E cheguei na hora do almoço, falei: cadê o serviço que você fez? Papai, depois eu faço à tarde. Eu falei: cara, tem um versículo na Bíblia que diz assim: quem não trabalha não coma. Eu e sua mãe vamos almoçar e você não vai almoçar enquanto você não acabar esse serviço que o papai tinha falado para você. A Neia falou assim: você vai fazer isso? Eu falei: vou. E fui comer com ela, ela meio chorando um pouquinho, e ele ficou lá. Eu acabei de almoçar, fui ajudá-lo, e eu acabei junto com ele. Aí ele veio almoçar. Ele esqueceu dessa lição? Nunca mais. Pode perguntar para ele, é médico hoje. Ele aprendeu que quem não trabalha não come. Então, trabalhar com afinco, o trabalho não é uma maldição. O 4º mandamento diz: 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Na verdade, as pessoas só lembram do sábado, do Shabat. Só que a Bíblia, no mandamento, 4º mandamento, diz: 6 dias você tem que trabalhar. E tem muita gente que não procura trabalho. Procura o quê? Emprego. Então, meu irmão, se você quer ser bem-sucedido, se você quer ser uma pessoa que experimenta uma boa gestão dos recursos, trabalhe com afinco. E é um versículo que eu gosto muito, ele me acompanha há muitos anos. Está em Provérbios 22, 29. Veja o que diz, vamos ler juntos. Vês a um homem o que significa? Interpreta esse texto. Viste alguém perito em sua obra? Entre os reis será posto, e não entre a plebe. Aquele que faz bem feito aquilo que foi confiado vai ser colocado entre os melhores. É tão gostoso ver que isso é verdade. As pessoas que são precisas, excelentes naquilo que faz, elas vão ser colocadas entre essas, vão ter destaque, lugares de destaque. Isso é trabalhar com afinco. E por fim, colhe os resultados. Porque cuide bem dos seus recursos até que ele venha, cuide, trabalhando com afinco. Mas também colhendo os resultados. Porque o texto diz: e depois vem e edifica a tua casa. Edifica significa construir, estabelecer. A casa é o lugar de moradia, o lar, a habitação, no sentido de abrigar uma família. A ideia aqui para mim é curtir o que Deus me confiou. Aqui entra muito para mim o deleite, a alegria. É comer um mamão gostoso e falar: nossa, que docinho, Deus me honrou. E é tão gostoso, a primeira laranja lima que eu colhi do pé de casa, eu descasquei com gosto, falei: isso é primícia. É isso que nós precisamos curtir, porque a gente precisa valorizar as coisas. Não dá tempo de eu contar um pouco dessa história, mas eu queria mostrar para vocês que colher os resultados tem algumas bênçãos que você tem que usufruir. Colher os resultados para mim seria celebrar as bênçãos do Senhor. Eu cheguei em Dourados com a metade de uma belina, que era minha e da minha mãe. Morava numa casa de madeira ali na rua Mato Grosso. Uma casa de madeira que batia a mão no teto. À tarde a gente jogava água para refrescar dentro. Era só ventilador, era assim. Tínhamos a bicicleta, né? E eu íamos trabalhar de bicicleta. Ao final de semana a gente tirava a belina para andar, porque era difícil pagar
o combustível, que sempre foi. Também lembro-me que, como bancário, todo dia 20 a gente recebia, mas a gente podia, a partir do dia 15, dar um cheque para o dia 20 do outro mês, e a gente fazia isso. Chegava no dia 15, ou 10 e pouquinho, porque dia 15 a gente já fazia a compra, a gente fazia uma diversificação de ovo. Hoje nem dá para fazer isso, porque o ovo está caro, mas lá a gente fazia omelete, outro dia ovo cozido, ovo ao molho, puxê, e vai fazendo um monte de coisa. Era assim. Graças a Deus a gente fala com isso com muita alegria, mas quando você vê, depois do trabalho com afinco, de você fazer uma boa gestão, você vai usufruir e colher os frutos. Então você tem que celebrar isso. E algumas sugestões bíblicas para você trabalhar isso. Celebre o seu cônjuge. É isso que a Bíblia diz: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Não fica trocando de mulher nem de homem. Valorize o que é teu, que Deus te deu. Esta é a orientação bíblica, e é você deleitar e celebrar. Celebre a vida doméstica. Curta a vida caseira com seus filhos, com a sua esposa. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e os teus filhos como rebentos da oliveira. Celebre a tua descendência. O Salmo também diz que você verá os filhos dos filhos. E eu estou celebrando, eu e Inéia, a nossa neta Liz, que está com 2 anos, e ela vem esse final de semana. Uau! Celebre uma boa refeição. Palavra de Salomão a Eclesiastes: vai, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Não estou instituindo aqui que você pode beber com liberdade, mas na orientação bíblica, celebre uma boa refeição. A Bíblia diz: celebre o descanso. 7º dia é sábado de repouso solene. Qual é o dia do seu descanso? Descanse, se deleite nisso. E é gostoso dormir, e é gostoso deitar. A cama, celebre o lugar onde você mora. O texto de Deuteronômio diz que o Senhor teu Deus vai introduzir numa terra e teria coisas boas, grandes cidades, casas cheias de tudo que é bom, e que tu não enchesse, então comerás e te fartarás. Celebre a sua casa. A sua casa deve ser o melhor lugar que você possa curtir. Olha essa imagem dessa casa aqui. Vocês acham que é uma casa ruim ou boa? Eu gosto dessa casa. Ela é simples, sim, mas ela é agradável. Então tem gente, você não precisa ter uma mansão, que se Deus te confiou essa casinha, viva feliz, mas olha que cuidado, olha que esmero. É isso. Celebre o que Deus te deu. Pois bem, cuide bem dos teus recursos. Ouvindo isso que você ouviu nesta noite, como você avalia? Você fez bem a tarefa de casa? Você foi negligente no trabalho, não fez uma boa gestão e hoje está sofrendo por conta disso? O que fazer? Primeira coisa, reconheça que você errou e peça perdão para o Senhor. Pode dizer para Ele: eu desperdicei muito, eu gastei e não soube administrar, ganhei e não consegui administrar, eu fui preguiçoso. Tem outros que não tem porque é preguiçoso mesmo, e a palavra recomenda que você não pode ser preguiçoso. Então, se você não fez uma gestão responsável, se você não se dedicou suficientemente ao trabalho, você não fez com excelência, Deus me perdoe, eu falhei com o Senhor, eu fui um mau gestor. Claro que eu vou dizer para você que infelizmente não dá para recuperar tudo que você perdeu durante essa história, mas faça certo daqui para frente e você vai ver uma guinada de vida. Claro, você pode a partir de hoje aplicar esses princípios para ser próspero em sua vida material, e Deus quer isso. Não estou pregando aqui teologia da prosperidade. Você é filho do rei, então você tem direito. Você não tem direito a nada. Você tem porque Deus te deu. Agora, a sua contrapartida é o seu trabalho, a sua gestão. Então, meu irmão, consagre aquilo que Deus te deu nesta noite. Nós vamos ficar em pé e nós vamos fechar com essa canção. Vocês vão me dar mais um minutinho, porque hoje essa palavra era bem pedagógica e eu creio que se você aplicar isso na sua vida, é uma ajuda para você. Eu quero ver gente bem sucedida, bem estruturada, pessoas que trabalham e que Deus honra, tem casas gostosas, pode ser uma casinha simples, mas um lugar gostoso, tem uma despensa boa. Puxa, como é bom. Na minha infância, à tarde, às vezes eu pedia: pai, dá pra gente comer um pão? Quando vinha com mortadela, era yes, que legal. E quando vinha com uma caçulinha, mas às vezes era só pão seco. Eu não tenho vergonha, porque quando eu entrei no Banco do Brasil como menor aprendiz, 14 anos, eu sempre recebi um pão com manteiga e café com leite. Mas às vezes passava para vender uma coxinha junto àquela pessoa que servia. Sabe o que eu fazia? Comprava a coxinha e pegava o meu pão.
dava uma mordida na coxinha, no pão, para multiplicar a coxinha. Olha que louco. Puxa vida, mas é gostoso saber que Deus em tudo abençoou. Essa canção chama Deus Forte, fala do Deus da provisão. E eu não sei qual é a aplicabilidade de tudo que você ouviu hoje na sua vida, mas se cantarmos essa canção e nós vamos falar que a nossa força, a vitória, a cura, a restauração, tudo está em Deus. E se você precisa disso hoje na sua vida, enquanto cantamos, você vem à frente, depois nós vamos fechar com oração. O grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, O nome sobre todos, pelo qual existo. o Deus da provisão. Jireh, Deus da minha provisão. o Deus da paz. Shalom, o Senhor é a minha paz. Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, te sente que Yahvé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Quem tem áreas para ajustar com o Senhor, por favor, venha à frente, eu quero orar com você. Quero que você seja abençoado, que você seja próximo. Tem áreas para corrigir na sua vida, chega para Deus hoje, vem aqui. Senhor, aqui está a minha vida, conserta, me perdoe, Pai, mas que o Senhor prospere o trabalho das minhas mãos, abençoe a despensa da minha casa, abençoe os meus projetos, a minha universidade, a minha formação, o meu curso, Pai. Ó Deus, honra a minha aposentadoria, tudo que você tem que colocar para o Senhor. O pastor de Israel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, O nome sobre todos, pelo qual declara aqui comigo, Jireh, Jireh, Deus da minha provisão. Declare confiante, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, de ser quem Elohim, Yahvé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Pai, essa palavra é verdade para este homem, para esta mulher, para esse moço, para esta moça, para esta criança. Pai, prospera a vida dos meus irmãos. Nós aprendemos da tua palavra que o Senhor nos deu capacidade de cuidar bem dos nossos recursos. Queremos te pedir perdão pela nossa omissão, pela nossa negligência, pela malversação daquilo que o Senhor nos confiou. Mas a partir de agora, Pai, que a gente possa aplicar esses princípios e os teus filhos com afinco no trabalho,
possam celebrar a colheita. A tua palavra diz que aqueles que saem andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Confirme isso na vida dos meus irmãos e te daremos toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. E todo o teu povo diz amém. Que seja assim na sua vida, meu irmão. Pode voltar para o seu lugar e pode se sentar.